Amém. A Bíblia diz que você é o sal da terra. Amém. Amém. E você incomoda muitas vezes. Se nós não estivermos incomodando, alguma coisa está errada. Verdade. Não existe uma coisa mais fácil no mundo do que ser um tal de adventista num dia de sábado das 9 ao meio-dia. Como é gostoso colocar as irmãs aquele melhor vestido, aquela melhor saia, a blusa mais bonita, os irmãos o melhor terno e vir aqui para esse local. Mas quando saímos daqui, que viramos a esquina, vai tudo pro ralo, na vida de muitos, não de todos. Aí volta só no outro sábado, aquela mesmice. A irmã White diz no livro Atos dos Apóstolos: nos dias de Cristo, príncipes e sacerdotes estavam fixados numa rotina de cerimonialismo. Será que nós também não estamos fixados numa rotina? Classe dos professores, escola sabatina e culto. Acaba, vai embora para casa. Volta sábado que vem, classe dos professores. Todo sábado aquela mesmice. Devemos fazer isso? Claro que sim. Existe uma ordem, existe um horário, existe uma regra. Mas muitos já não estão fazendo mais com amor e por amor. Já faz de um modo decorado, fantasioso. E eu tenho lido um chamado livro de Espírito de Profecia, que a profetisa dessa igreja, na pessoa de Ellen Goldwhite, ela diz que o cantor deve viver o que canta. Amém. E o pregador deve viver o que prega. Amém. É fácil? Não, não é. Não vamos ser hipócritas, não. Não vamos, não. Quer saber quem é o tal do Rubens aqui? Ande comigo um dia. Das 6 da manhã às 6 da tarde. É capaz que você vai ficar feliz ao meu lado, mas é também capaz que você vai se decepcionar. Nossa, esse aí que pregou lá no Parque Primavera? Lá no Parque Real? Eu sou um ser humano. E todos nós erramos de um jeito ou de outro, infelizmente. Mas é bom nós nos policiarmos, né? Para não trazermos escândalos para a casa do Pai. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando eu falei Romanos 10, 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Muitas pessoas não gostam. Paulo, coitado, sofreu muito. Como sofreu Paulo? Simplesmente cometeu um crime e pregar a palavra de Deus. A mensagem não era de Paulo, ele era apenas o porta-voz. Imagine que um carteiro traz na minha residência uma intimação da polícia ou de um juiz. Eu abro, leio aquilo e vou bater no carteiro. Ele só está trazendo a correspondência. Se eu estou sendo intimado, alguma coisa de errado eu fiz. Por favor, não queiram bater em mim hoje na hora que eu sair daqui, porque a mensagem não é minha. A mensagem é do Papai do Céu. Qualquer reclamação, procure ele e fale com ele. Eu não tenho nada a ver com isso aqui, tá? Diz esses ossos, e diz os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vocês e vocês vão viver. Eu vou colocar tendões sobre vós, diz o verso 62, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e poreis em vós em meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. Eu quero restituir vocês primeiro fisicamente, e depois lá na frente vai ser espiritualmente. Pessoas anêmicas, amarelas, quem sabe doentes fisicamente, desnutridas, abatidos. E o Senhor Deus então agora ia fazer um renovo na vida daquele povo. Aquele povo rebelde, que um dia recebeu dele os seus santos oráculos, mas foram indiferentes, frios e calculistas, como muitos hoje também são. Quem acha bonito esse slogan, sou adventista do sétimo dia, somos mesmo? Temos ciência do que esse nome representa? Carregar um lenço de um clube de desbravadores no pescoço? Muitos acham isso brincadeira, festinha, gracinha. Não tem nem noção da simbologia. E a grande liderança também é culpada, porque não orienta. Essa semana, indo para um estudo bíblico ali no bairro do Sacomã, um dos diretores do clube estava junto comigo e eu falei para ele: ô cidadão, vocês são em quantos diretores lá agora? Contou não todos, 30, irmão Lucas. Eu falei: quantos meninos tem no clube hoje? 110. Eu falei: então você vai fazer o seguinte, você vai reunir esses diretores seu aí, que também é tudo juvenil, essas meninas, esses rapazinhos. Você vai me pegar o livro Mensagem aos Jovens, você vai estudar ele primeiro na sua casa, vai ler algumas coisas, vai separar alguns trechos dele e vai fazer uma reunião com essa liderança do clube jovem e vai orientar eles o que é ser
diretor de um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E acha que tudo é festinha, é baguncinha. É acampamento, é cantoria, é oba-oba, é brincadeirinha. Não é bem assim que a banda toca, não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Essas meninas namorando aí de um jeito que só Deus sabe como é que estão namorando, esses rapazes. E carregando um lenço no pescoço. Difamando muitas vezes a igreja de Deus. Ô irmão Rubens, pode deixar que eu vou fazer isso sim. Eu falei, por gentileza, se você não fizer, eu faço. Então profetizei segundo me for ordenado. Homem de Deus, temente a Deus, preocupado não somente com ele, mas com a sua nação. Recebeu uma ordem de Deus e cumpriu aquilo que Deus fez. Falou. Muitas vezes as pessoas não querem falar. Eu não vou falar isso na igreja porque pode magoar, porque pode ferir. Aí quer ser amigo de tudo e de todos. A igreja é empurrá-lo. Falar, mas saber falar. Com amor no coração, na voz. Orientar, aconselhar, visitar. Esse é o papel do líder. Porque existem líderes com L maiúsculo, mas também existem líderes com L o quê? Minúsculo. Essa é a pegada. Essa é a pegada. A comissão é uma briga por cargo. E depois que tem um cargo, profetizei segundo me fora dado. Foi o que Paulo disse para o jovem pastor Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos na manifestação da tua vida. Prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque vai chegar tempo que eles não vão querer ouvi-la. Como que sentindo coceira no ouvido, eles vão se desviar da verdade, entregando-se às fábulas. Mas você faz um papel de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É fácil? Então eu profetizei. E comecei a ouvir um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia lá tendões, as carnes estavam ali, cresceram as carnes, a pele, mas não havia neles o que? O espírito. Onde vai uma pessoa sem espírito? Você sabe para onde vai. Nós sabemos. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, dois pontos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses o quê? Mortos, para que vivam. Mas eles não estavam em pé, não tinha carne, não tinha pele, não tinha os ossos. Mas se não tem o Espírito, é o que? Uma pessoa? Morta. Você tem noção de quantos mortos estão andando hoje em São Paulo, no Brasil e no mundo? Trabalhando, comendo, bebendo, um monte de morto. Morto para as coisas de Deus, vivos para as coisas do mundo. A irmã White diz que se muitos corressem pela casa de Deus, do jeito como correm pelas suas casas, a obra de Deus estaria avançada em anos. Concorda com ela? Sim. Amém. Você levanta 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas e vai trabalhar. Vai porque é do seu interesse. E dia 5 vai cair alguma coisa na sua conta. Se fosse para levantar 4, 5 horas para as coisas da igreja, iria? Eu não sou ancião dessa semana, desse mês. Esse departamento não é meu. Somos assim ou não somos? Somos assim, gente. É assim que nós somos. No livro Caminho a Cristo, a irmã White diz assim: aqueles que não cooperam com Deus na terra, não iria cooperar com Ele no céu. Não é seguro levá-los para lá. Vai lá fazer o quê? Não faz nada aqui? O muito que faz, quando faz uma vez, é sair por aí, uma vez no ano, para entregar um livro. Dá uma voltinha no quarteirão, acho que já fez muito. Vai Deus contar com um homem desse. Vai Deus contar com uma mulher dessa. Assopra sobre eles, ó Espírito Santo, tal qual aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2. 120 almas se humilhando no decorrer de 10 dias. Do primeiro ao 9º dia nada, mas no 10º dia veio um vento impetuoso que bateu nas paredes a ponto de fazer barulho, e as pessoas que estavam longe ouvirem e vieram correndo para ver o que tinha acontecido. Quando
chegaram ali, viram línguas como que de fogo na cabeça de cada pessoa. Isso me chama atenção. Eram 120 pessoas. Não era uma língua grande para todos, era uma língua para cada um, individual, porque cada um buscou. Busque, minha irmã, busque, meu irmão. Não fique esperando por pastor, não fique esperando por diácono, por ancião, por diretor de departamento, não. Tome as rédeas da situação você. Amém. Respeite o pastor, ele é um homem de Deus. Respeite o ancião e o diácono, respeite os líderes de departamento. Mas tome você a atitude de se levantar e lutar pela sua salvação. O livro Evangelho de Lucas fala isso. É pela perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém. Tem gente que é muito desanimadora. Deus me livre de andar com as tranqueiras dessa. Porque eles não vêm e não querem que você faça. Um querido irmão do meu coração, meu filho na fé, uma certa feita eu falei para ele: hoje eu quero visitar fulano de tal, hoje é o segundo sábado que ele não vem à igreja, eu estou começando a ficar preocupado. Vamos comigo? Ah, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, não vou porque não sei o quê, e eu só escutando ele fazer o muro das lamentações dele. Fui para minha casa, estou aqui comendo meu arrozinho com feijão e pensando naquilo. Eu também não fui visitar. Você acredita que eu fui afetado? Não tem um ditado que diz aí fora: diga-me com quem tu andas? É isso aí. É um irmãozão do coração. Eu queria levar ele comigo para ele participar, ver como é que é o movimento. Era um recém-batizado. Mas aquele, sabe, negativo, não vai. É aquele carro de 3 rodas que você tem que sair e ficar empurrando. É complicado. Já viu um ditado do povo que fala assim: antes só? Que mal acompanhado. Ai, essa pega na canela, né? Mas não dá para você andar só. Tem que ter um parceiro, uma parceira. Você que é irmã, uma parceira. Cristo, quando enviava de 2 em 2, grupos missionárias, não é assim? Mas as pessoas, muitas vezes, elas desistem. E desistem principalmente da vida espiritual, porque acham que é difícil a caminhada. Está difícil a luta, viu, irmão? Não está dando. Tem um querido irmão que eu falo com ele porque eu gosto muito dele, mas toda vez que eu falo com ele no celular, pode preparar o ouvido, porque as lágrimas dele correm lá e vem pingando aqui, assim. É complicado, gente, é difícil. Difícil. Já foi ancião, diretor de lar e família, é um chororô terrível. Reclama demais do inimigo. Tem um ditado do povo aí fora que diz assim: quando você não pode com o seu inimigo. Você acha que esse ditado é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro? É falso. Quem é o nosso inimigo espiritual? Quem? Quer dizer que eu não posso com Satanás, não vou me ajudar a ele, é isso? E aquele outro ditado, a voz do povo? É mesmo? Quando Pilatos perguntou para o povo: vocês querem que eu solte quem? Cristo ou Barrabás? O que é que o povo escolheu? A voz do povo. Está de brincadeira, gente. Cuidado com certos ditados aí fora, viu? E, assim, a primeiro lance parece bonito aquele ditado. Mas se você for realmente ver ponto e vírgula e pegar a essência, você vê que é um ditado totalmente maligno, terrível. Assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles e eles agora viveram. Se colocaram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram. Pereceu, desapareceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Quando o Senhor Deus Espírito entra na pessoa, Paulo nos diz em 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, aí há liberdade. As pessoas querem ser livres,
Sou maior de idade, faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Vou fumar, vou beber, usar droga, vou pra lá, vem pra cá. Eu quero liberdade. Isso não é liberdade, meu amigo. Isso é um cativeiro. Isso é uma malandragem de Satanás. Isso é um laço que ele está colocando diante de você. Você acha que é livre todo dia tomando uma garrafa de pinga? Fumando um maço de cigarro? Fumando baseado de maconha? Cheirando um pinto de cocaína? Um dia com uma mulher aqui, outro dia com outra mulher lá, um dia com um homem aqui, outro dia com outro homem ali. Você acha que isso é liberdade? Isso é prisão. É que as pessoas andam anestesiadas. E acham que negócio de ir para a igreja, ler Bíblia, ser batizado, isso aqui é bobagem. E é isso que o inimigo das almas quer, que você pense assim, que você viva assim. Sábados de manhã, quando eu vou para determinadas regiões, estado do Iboimirim, e nem sábado que vem pretendo ir, se Deus me der vida de saúde, Jardim de São Lourenço, eu vou passar em alguns lugares que você vê assim aquelas pessoas que passaram a noite de sexta para sábado nos bares bebendo, homens e mulheres. Você vê o estado deles é deplorável, dá dó de ver. Eu fico muitas vezes pensando, é até capaz que alguns deles que hoje estão ali, um dia foram até da igreja. Ou da Adventista, ou da Batista, ou da Assembleia, não importa, da Metodista, mas se afastaram do Arraial dos Santos. É que eu vinha falando com meu irmão Nelson e com meu irmão Givanildo. Uma brasa fora do braseiro, paga. Tem que voltar, estar junto com os irmãos. Porque junto com o irmão, com uma irmã, você vai receber uma mensagem aqui, uma oração acolá, alguém vai te dar uma orientação, e você vai pegando de novo no pique. É o que Eclesiastes fala na pessoa de Salomão. É melhor andar em dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Eu sei que muitas vezes também é difícil a convivência com queridos irmãos da igreja, que tem uns irmãos e uma irmã que são difíceis também. Não vamos ser hipócritas, não. É complicado, mas aqui é o lugar de se encontrar. Esse local aqui foi erguido para que Deus tivesse encontro com seus filhos aqui. Amém. Paulo diz em Hebreus, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. E onde há o Espírito, aí a liberdade. Aquelas pessoas foram reavivadas, elas foram reformadas. A mensagem adventista vem contrariar enfaticamente esse coro de otimismo e de crença numa sociedade futura ideal, ao proclamar, ao dizer a chegada do tempo escatológico, do tempo do fim, e cumprimento de mais contundentes profecias, nas quais Deus avisa que se aproxima rapidamente a hora em que a humanidade vai prestar conta do uso leviano de sua liberdade e do abusivo descaso ao convite da graça divina. Tem muita gente hoje aí vivendo como se não houvesse amanhã. E não estou falando lá de fora não, estou falando daqui de dentro, da casa onde eu congrego. Tem muita gente que vive como se não houvesse amanhã. Acha que está tudo bem. No livro do profeta Joel é dito, tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os jovens e as crianças, que o esposo saia do seu quarto e a esposa do seu aposento. Chorem os pastores, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e orem, ó o teu povo, ó Senhor. Mas às vezes você convida o povo não gosta para ler Bíblia, Espírito de profecia. Não. Se uma socialzinha, né? Se tiver um açaí, um bolinho, um suco, um pastel, aí eu vou. O povo gosta disso. E essas horas são boas, elas têm o seu momento. Mas o momento maior é realmente reunir o povo na casa de oração. Amém. Porque as pessoas têm por tendência a seguir líder. Falei isso agora há pouco na unidade de escola sabatina. Para o bem ou para o mal. Que tipo de líder eu sou? Bom ou ruim? As pessoas quando me veem, o que elas acham da minha pessoa, humanamente falando, e espiritualmente, porque a Bíblia diz que pelos seus frutos, você conhece quem é quem, eu conheço quem é quem, você conhece quem é quem aqui dessa igreja, que você congrega aqui. Você sabe quem é a irmã Batuta mesmo, ali, ó, linha de frente, você sabe quem é o irmão Batuta, e outros que já não são tanto.
Talvez até estão por aí, até ajudam uma coisinha. E outros não estão agora nem de ajudar nenhum, nada. Pelos seus frutos conhecereis. Quando eu falei aqui agora há pouco na unidade de escola sabatina, falei até no particular, até com uma irmã ali. Seu nome? Sheila. Falei para ela, irmã Sheila. As pessoas seguem líder, para o bem ou para o mal. E falei o nome de um grande líder que houve no mundo. Adolf Hitler. Camarada na mão, hein? Camarada, grande líder. Com L maiúsculo, I maiúsculo, D, N, R. Só que para o mal, ele causou a Segunda Guerra Mundial. Imagine um camarada desse na mão de Deus, falar: Senhor, me use para a pregação do teu santo evangelho aqui na Alemanha. E Martinho Lutero era alemão. Ele não era alemão, mas ele tomou ali conta daquela área. Inclusive, reza a história, que se você for ler os escritos de Martinho Lutero, dá-se a entender que Martinho Lutero ele era antissemita, não gostava de judeu. E por ser um antissemita, não gostar de judeu, e Hitler leu os livros de Martinho Lutero, o que é que se passou pela cabeça de Lutero? Matar os judeus. E a história reza que praticamente 6 milhões de judeus foram mortos. Terrível essas coisas. Quando você lê o texto fora do contexto, e você também já tem aquela índole, enfim, de querer fazer aquelas coisas, e você já pega aquela pontinha para poder se justificar em cima daquilo que você quer fazer. 15 para meio-dia, eu tenho até que hora? Até 2h30, 3 horas, é isso? É. Necessidade de uma nova reforma. Isso para mim e para você. O povo de Deus precisa sentir em seu coração uma profunda e urgente necessidade de colocar a vida à disposição de Deus e vivê-la de acordo com os reclamos divinos para esse tempo. Amém? Amém. É o 7º voto batismal. É seu propósito se preparar para encontrar-se com o Senhor e fazer de todo possível também para ajudar outros a se prepararem para esse maravilhoso evento. E nós falamos o quê? Sim. Nós queremos que Jesus Cristo volte, queremos? É verdade mesmo? Sim. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus a cada dia? Ou só o sábado das 9 ao meio-dia? Nós estamos ajudando outros a se prepararem? Quando foi a última vez que você conduziu alguém até os braços de Cristo para descer as águas do batismo? Faz tempo? Semana passada. Eu conheço gente que está na igreja no mínimo há 35 anos, nunca conduziu uma alma. Eu conheço. Alguém fala: hoje eu estou sendo batizado pela misericórdia de Deus, pela graça da irmã fulana ou do irmão fulano, que Deus usou esse maravilhoso irmão, essa maravilhosa irmã, para ir me procurar, ir lá na minha casa, me oferecer estudo. Tem gente que olha, esquece. No livro Mensagem aos Jovens, na página 317, irmão White diz: haja uma reforma entre o povo de Deus. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Devê-la buscar é a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus esteja disposto a dá-la, mas porque nós nos encontramos carecidos de ter esse preparo. Nós precisamos disso. Tem de haver um reavivamento e uma reforma sobre o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas distintas, diferentes. Reavivamento significa renovação de vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. E reforma significa reorganização, mudanças de ideias, teorias, hábitos e práticas. Serviço Cristão, página 42. Ela chega até o ponto de dizer no Testemunho, volume 3: fiquei profundamente impressionada por cenas que me foram recentemente apresentadas à noite. Parecia haver um grande movimento, uma obra de reavivamento ocorrendo em muitos lugares. Atendendo ao chamado de Deus, nosso povo se estava arregimentando. E isso possa acontecer na minha, na sua, na nossa vida. Que nós possamos nos arregimentar, nos agrupar e sair todos por um mesmo ideal. Não uma vez por ano,
fazer novas programações, não ficar andando somente através de pesquisas, de agenda de associação, não. Que é boa, que te dá uma direção. Mas você, como igreja local, você deve andar também por caminhos seus. Mês retrasado, eu fui convidado pelo pastor Roberto Andrini para fazer a Semana do Calvário em uma das igrejas dele. Falou, irmão Rubens, eu vou enviar para você via PDF o sermão que eles mandam da associação. Mas fique à vontade, meu irmão. Li todos os sermões, homens de Deus que escreveram, homens que têm mestrado, têm doutorado, fizeram faculdade de teologia. Mas eu falei, não, eu vou preparar o sermão que Deus há de me mostrar. Amém. Peguei a Bíblia e comecei a escrever. Montei os sermões, beleza, tranquilo. Anteontem ele me ligou. Irmão Rubens, daquelas noites que você fez lá na igreja, uma pessoa aceitou aquelas mensagens que você trouxe, ela já estava sendo acompanhada, mas deu uma ajuda, empurrou um pouquinho e ela aceitou e quer se batizar. Amém. Tudo é para a honra e glória do Pai. Você deve preparar o alimento. Nós vivemos num mundo humano que é muito corrido e as pessoas não têm mais nem coragem, não têm mais nem tempo para fazer a própria comida para comer. Diz que marmita, aí o cara vem trazer a marmita na sua casa de moto. Não é assim? Ou então pega a comida semi-pronta, só põe lá no micro-ondas e aperta o botão. A pessoa não tem mais aquele tempo de ir lá, lavar o arroz, o feijão, pegar o alho, a cebola e o óleo e tal, e fazer a salada. Não tem mais tempo. Já quer tudo pronto, quer tudo mastigadinho. É verdade. E na igreja também é a mesma coisa. Tem gente que gosta de coisa tudo mastigadinha. Igual filhote de passarinho no ninho. Fica lá com o bico aberto e alguém tem que vir e fica colocando comida dentro. É assim que nós somos. Ou a grande massa é. O povo de Deus, diz irmão White, no livro Testemunho, volume 1. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas essa deve começar sua obra purificadora entre os ministros. Primeiro começar pelos pastores, homens consagrados. Está aqui, ó, Testemunho, volume 1, página 469. É o que a irmã White fala. É que muitas vezes você não ouve isso num culto de igreja. É difícil. Entendeu? Se eu for pegar e abrir aí alguns livros dela aí, mensagens escolhidas, misericórdia. Eles vão mandar até me prender. E tem muitos que estão aí por cabide de emprego. Não é por amor à função. Não sabe nem onde que a ovelha mora. Fica 4 anos no lugar, nem visitar a ovelha vai. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade que não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Eu quero encerrar aqui com vocês dizendo que os aspectos para nós promovermos essa reforma na minha, na sua, na nossa vida. Não haverá genuína reforma entre o povo de Deus sem que haja espírito de oração, espírito de sincera conversão, espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário, espírito de louvor e ações de graças e a manifestação do poder do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a minha oração, meu desejo, a minha querida Igreja Adventista do 7º dia do Parque Real. Amém? Coloquemos em pé, vamos orar para ir embora. E é meio-dia, senão meu nome vai para a comissão. Vocês vão cantar? Então venham. Não sabia de nada, ninguém falou nada. Então vai lá.